Eu descobri que a gente sempre está esperando alguma coisa. A gente o tempo todo está esperando alguém. Alguém falar, alguém fazer, alguém sorrir, alguém aprovar, alguém falar alguma coisa, reprovar alguma coisa. Nós sempre estamos esperando alguém. E a gente reclama quando a gente não consegue o resultado. E a gente fica com raiva de quem a gente está esperando. Hoje eu quero te falar de uma espera, da maior espera que você teve ou até hoje tem na sua vida e que muda completamente cada ação do seu dia a dia, cada comportamento, cada decisão, cada escolha que você faz, vem baseada nessa espera, nessa expectativa. Hoje, talvez você descubra qual que é a pedra no seu sapato. Eu sou Eridiane Américo e esse é o nosso podcast Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Isso não tem graça nenhuma, porém, já fizeram até filme em relação à nossa espera. O que se esperar quando está esperando é um filme, você acredita? A gente sempre está esperando alguma coisa. Os mais desavisados estão sempre esperando para dar uma desculpa. Estou esperando ter dinheiro, esperando a vida melhorar, esperando o governo melhorar, mudar, esperando não chover, esperando fazer um milagre, esperando Deus agir, esperando Deus operar. A gente dá muita desculpa para as nossas desculpas. Mas recentemente eu me deparei com uma revelação muito importante para todas nós, nós filhas, nós mães, nós esposas, nós mulheres, nós seres humanos, seres humanas, anônimas e as não tão anônimas. Eu fiz uma descoberta, uma delas, na verdade, né? Tem várias, dentro desse mesmo assunto. Uma da descoberta mais importante que eu fiz nos últimos anos foi que nem sempre a resposta é mais importante. Muitas vezes é a pergunta que a gente faz. Muitas vezes a gente tem que fazer uma pergunta certa ou alguém nos fazer a pergunta certa. Em uma reunião essa semana com uma mulher, uma mãe, com seus conflitos de mãe, de esposa, e ela, me contando sobre tudo aquilo, sobre todo o contexto dela, a dinâmica da vida dela e tal. Incrível que não foi uma mãe só que eu conversei essa semana, nesses últimos 5 dias, que vieram com as mesmas questões, que parece assim, que vem para me provocar mesmo, e vai falar assim, vai lá no podcast, conta isso aqui, porque tem um monte de mãe precisando ouvir isto. Então, uma das questões é a pergunta certa. Não é a resposta certa, que a gente está em busca da resposta certa. Quantas pessoas entram no Instagram, entram em algum aplicativo, abrem a Bíblia, abrem um livro, palavras de sabedoria, ou até o Café com Deus, tem um livro da sorte, livro do humor, livro de horóscopo, tem de tudo. As pessoas vão lá e abrem estes livros buscando respostas. Porém, eu aprendi que são as perguntas certas que me curam. São as perguntas certas que me trazem as melhores soluções. São as perguntas certas que me tiram do limbo, do buraco, do escuro, da tristeza, da depressão, da apatia, da falta de vontade de reagir, da falta de vontade de fazer qualquer coisa, da falta de vontade de fazer as coisas básicas de um dia a dia. Então, as perguntas certas, quando eu aprendi isso, alguns anos atrás, eu comecei a falar, as pessoas procuram terapeuta, psicólogo, psiquiatra buscando respostas. Mas um bom profissional sabe que são as perguntas que trazem os melhores resultados. E essa semana, com essas mãezinhas, com essas filhas, eu fiz alguns questionamentos. Eu podia ter usado essas perguntas como um script, porque foi todas essas mães questionadas e questionando sobre coisas que as perguntas eram as mesmas. Sobre o que você estava esperando. Vamos colocar agora no nosso contexto, nós mães aqui? Afinal de contas, o que os meus filhos estão esperando de mim? O que a minha filha espera de mim? O que o meu filho espera de mim?
Aí vem uma outra pergunta. O que meus filhos esperavam de mim ou esperam de mim que eu não consegui dar? Eu não consegui ser. E aí eu fiz o seguinte. Eu fiz um mapa pra gente se encontrar. Pra gente entender tanto o que os nossos filhos estão esperando quanto a nossa espera. Eu fiz essas mulheres olharem para trás. Sim, fui para trás. Porque não consigo resolver a minha vida aqui agora, o meu hoje. Não consigo olhar para frente se eu não tiver olhado para trás direito. Feito as perguntas certas. A primeira pergunta. O que você esperava da sua mãe? O que você esperava da sua mãe que a sua mãe não conseguiu te dar? Não conseguiu ser? Aí você começa a refletir. Eu esperava isso não veio. Eu queria, não veio. Eu precisava, não veio. Doeu, não tive amparo, não tive apoio, não tive colo, não tive nada daquilo que eu queria. E aí eu te faço essa pergunta e faço você voltar na primeira. O que os seus filhos esperavam que você não conseguiu dar? Neste momento começa o choque, o primeiro impacto. A semelhança das respostas e das esperas. E aí, para fazer a coisa ficar mais louca, mais complicada, eu faço uma terceira pergunta. É um terceiro grupo de perguntas. O que a sua mãe esperava da mãe dela que não veio? O que a sua mãe esperava da mãe dela? E o que ela esperava da mãe dela que não veio? O choque, a perplexidade aumenta. E se eu cavar mais fundo, a gente vai fazer 3 histórias extremamente semelhantes se encontrarem. Quando eu comecei a analisar, do meu ponto de vista, as minhas histórias, o que eu esperava dos meus filhos, o que os meus filhos esperavam de mim, o que eu esperava da minha mãe, o que minha mãe esperava de mim, o que minha mãe esperava da mãe dela, o que a mãe dela esperava dela. Aí eu comecei a pensar naquela carga de culpa que a mulherada carrega, que as mães carregam. Meu Deus, como é cruel. Esse tanto de culpa vem de onde? Da resposta dessas perguntas. Uma dessas mulheres me falaram assim: eu decepcionei minha mãe, minha filha me decepcionou, eu decepcionei minha filha, e, entendeu? Olha o ciclo. Decepção, que foi mais decepção, que foi mais decepção, e ninguém conseguiu se sentir completa, se sentir amada e se sentir vista. Porque, afinal de contas, se eu não for aquilo que ela espera de mim, eu não recebo amor? É claro que não, né? É claro que isso é mentira, uma mentira feiosa que a gente conta. Então, hoje, eu trouxe essas perguntas pra gente acabar de uma vez por todas com a maior dúvida que muitas pessoas têm em relação a si próprias. Será que eu fui amada? Será que eu sou amada? Será que a minha mãe me amou? Porque minha mãe não conseguiu me dar o que eu precisava. Isso quer dizer que faltou amor, que não teve amor? Ou que ela também esperava algo de alguém que esperava algo dela? Eita lasqueira! E aí, claro que nós feridas, né? Que quando a gente tá ferida, a gente não pensa direito. A gente não pensa com objetividade. A gente vai pensar com a emoção que eu sinto em relação àquilo que aconteceu. Mas você não é aquilo que aconteceu com você. Você é a percepção daquilo que te aconteceu. Mas a sua percepção pode estar extremamente equivocada, injusta e muito cheia de julgamento. Já que a gente começa a fazer as perguntas direito. Minha filha esperou, eu esperei. Eu esperei da minha mãe esperou de mim, minha mãe esperou e ela estava esperando algo de alguém também. Olha que bagunça, né? Que bagunça relacional, que tanto de dívida, que tanto de cobrança, que tanto de julgamento, que tanto de culpa. E aí eu me deparei também com um assunto que foi muito, muito lindo de ver. Quando é fora, né? Quando é fora é lindo, mas e quando é com a gente quer morrer ou quer matar. Aí eu pensei assim, eu tive que analisar bem uma situação para uma pessoa e eu falei assim: você já parou para considerar que este apoio,
este colo, este acolhimento que você está esperando da sua mãe, ela te dá? Mas do jeito dela. Ah, mas ela me cobra, ela me xinga, ela me humilha, ela falou comigo coisas horrorosas, não perguntou como eu estava me sentindo. Aí eu venho com aquela pergunta, mas você já considerou que é a forma dela tentar te proteger? O que a gente faz? Nossa, isso aí também pra mim foi bem arrebentante, deu aquela no útero. A gente já considerou que quando a gente vai dar nossos conselhos sábios, que às vezes a gente nem tá sendo solicitada de dar, né? Muitas vezes não, é a maioria das vezes. Nossos conselhos sábios, a gente geralmente fala com uma frase assim: na minha época, eu passei coisa pior do que você. E eu dei conta. Ah, que você não sabe o que é problema. Você não sabe o que é dor, o que é sofrimento. Eu levava pra escola não sei o que, eu comia não sei o que, eu passei isso, eu passei aquilo. Você reclama, você tem tudo. Tem tudo na opinião de quem? Pra quem? Na visão de quem? A gente tem mania de tentar proteger, entre aspas, proteger nossos filhos, as pessoas que a gente ama, nossa mãe também. A gente tenta proteger as pessoas tentando não deixar elas passarem aquilo que a gente passou. É a história delas, mas a gente está tentando isentar elas de tudo que a gente passou. É claro, a gente vai apoiar, incentivar, contar, olha, se você for por esse caminho e tal, dar uns conselhinhos, né? Direcionar, mas a escolha não é nossa. E aí, quando a gente precisa apoiar, aconselhar ou dar uma opinião, a gente não ouve. A gente já julga, a gente já condena, a gente banaliza. Fala que é fútil, fala que é pequeno, fala que seu sofrimento não é isso tudo, porque eu sofri mais. Eu vou falar que eu decidi não colecionar arrependimentos, mas o meu grande arrependimento como mãe, olha bem a palavra, por favor, minha querida. Arrependimento é muito diferente de culpa. Eu me arrependo e eu corrijo. Eu me arrependo e eu não vou fazer mais, porque eu sei o resultado. Arrependimento. Nossa, eu tô arrependida de ter feito isso, de ter falado aquilo. Não fala mais, não faz mais. Então, eu vou enfatizar bastante. O meu maior arrependimento como mãe é ter visto minhas filhas chorando, minha filha chorando, me contando a dor dela, e eu olhar pra cara dela e falar: é sério? Isso que você tá falando é um problema? Isso que você tá falando é dor? Você tem noção do que você tá falando? Do quanto que isso é egoísta e pequeno? O meu maior arrependimento. E quando eu penso nisso, eu consigo ver minha filha chorando na minha frente e tentando me contar o quanto aquilo era difícil para ela lidar e que ela não era eu não conseguia, né, mãe? Por favor, eu não lido com isso igual você lida. Eu não sou você e etc. E a gente faz eles calarem. E aí a gente faz a dor aumentar, como fizeram com a gente. Essas perguntas podem salvar sua alma, libertar seus filhos, te libertar como filha, te libertar como mãe e deixar você fazer da sua vida o melhor que você pode, sem esperar mais, porque você esperou muito. Eu espero de verdade que as minhas filhas não esperem mais, nem de mim e nem de ninguém. Que elas saibam que o que elas sentem é muito importante, é muito valioso. Que não é porque eu não senti, eu não passei, eu pulei etapas, né? Na verdade, eu falo que eu não tive etapas. Nasci, tive filho e continuei. Então, o que era pra mim muito difícil? Ver minhas filhas se queixando de coisas que era meu sonho viver, que era meu sonho ter. Ter pai, ter mãe pertinho, ter vovó, vovô, ter escola, ter amigos de escola, ter um namoradinho sem compromisso eu tenho filho, não tenho o quê. Gente, poder passear. Eu queria ter tido as fases, né? Passados meus 15 anos, meus 18, minhas épocas, minhas coisas de adolescente. Então, olha que lindo que eu vou falar com você agora. Eu percebi que eu tinha inveja. Sim, eu morria de inveja do que minhas filhas podiam viver. Mas não uma inveja que fazia uma ação que prejudicasse elas. Mas dentro de mim eu morria de inveja, eu queria participar, eu queria ser ela, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquela vida, eu queria ter aquelas oportunidades. E aí eu fazia com que elas tivessem mais oportunidades e que elas ficassem loucas, vibrantes, felizes. Porque eu queria viver aquilo e se eu tivesse vivido,
eu ia me sentir assim, nossa, que lindo, né? Mas aí, por eu querer viver a vida delas, que elas tiveram, as fases, as épocas, os ciclos, né? As transições, eu acabei banalizando o sofrimento delas, o que era importante para elas, o que doía nelas, o que fazia falta para elas. Porque eu achava incrível, eu acho até hoje incrível. Minha filha chegou aqui com a blusa dela de formando, eu falei, que é isso, cara? Que coisa incrível, que máximo. Então eu fico assim, lava essa blusa, deixa ela cheirosa, nossa, vai com o cabelo assim, faz aquilo, chama suas amigas. E ela diz, não, mas não tô afim. E eu fico vibrando, nossa, se eu fosse você, pelo amor de Deus, se eu tivesse esse corpinho, se eu tivesse minhas amigas, se eu fosse livre, se eu não tivesse filho, eu ia fazer isso, aquilo, com a sua idade. Minha filha, aproveita! Eu vi que a minha parte desesperada para viver aquilo tudo, queria viver por elas. Então, o que acontece? Eu acabei frustrando as minhas filhas. Por isso que eu estou gravando esse podcast hoje, para poder incentivar todas essas mães, todas essas mulheres, a entender que o que passou não tem como voltar, porém, você pode não machucar mais, nem a si, nem os outros. Não machucar sua mãe, esperando que ela ainda faça o que ela não conseguiu dar conta de fazer antes, quando você era pequena. Não se machucar nessa espera. Não se machucar por você achar que decepcionou sua mãe por algo que você não fez, que você não foi. Que, eu não fui a filha que minha mãe queria, eu não tive a profissão que minha mãe queria. Eu lembro da minha mãe falando assim, nossa, acho que você ia ficar tão linda vestida de policial. Nossa, imagina ser delegada. E olha eu, aqui, o que tem a ver o que eu faço com delegada, com policial? Tem nada a ver. Mas eu acho que é brilhante, é maravilhoso. E é tão importante quanto ser uma delegada, uma policial, uma juíza. É muito importante o que eu faço também. Para mim, hoje, isso é muito importante. Então, com esse meu relato, eu quero incentivar você a fazer essas perguntas hoje. O que alguém espera de mim? O que eu espero deste alguém? O que esperaram de mim? O que eu espero até hoje desse alguém? Então a gente coloca isso no contexto da nossa maternidade, da que nós recebemos e da que nós damos. Minha mãe esperou de mim, eu esperei dela. Minha mãe esperou da mãe dela, a mãe dela esperou dela. Eu esperei das minhas filhas e minhas filhas esperaram de mim. Todo mundo fez cagada. Todo mundo fez cagada. Por quê? O que serviu pra mim serve pra ela. Não quero que a minha filha sofra o que eu sofri. Não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. Eu não quero... Minha filha não precisa disso. Aí dá os conselhos, dá as marretadas, dá as chicotadas. E fica chateada, frustrada. E deixa isso muito claro pro filho. Você é um ingrato. Você não sabe o que é sofrer. Então hoje, meus amores, eu quero libertar a nossa alma, eu quero libertar a alma da nossa mãe, eu quero libertar a alma das nossas avós, eu quero libertar a alma dos nossos filhos. A próxima vez que você ouvir sua mãe, ouça ela, não se ouça, pelo amor de Deus, não seja um inferno, entende? Quando você for ouvir a sua mãe, não compara ela com você, com a sua realidade, com o seu casamento, com seus filhos, com o jeito que você é mãe. Não compara, só ouça ela, veja ela. Quando você for falar com seus filhos, não se veja. Não se compare com eles. Só ouça, entenda. Se eu pudesse fazer isso hoje pelas minhas filhas mais velhas, meu Deus, que diferença que isso vai fazer na vida delas e na minha também. E quando você for se olhar, pelo amor de Deus, criatura, olha para você, olha para os seus dedos, para o seu cabelo, para os seus dentes, para o seu cheiro, para o seu corpo, para a textura da sua pele, para a sua cor, para a sua pele, para a sua carne. Olha para o que você sente, olha para o que você quer sentir. Faça as perguntas certas. Faz raiva em mim, não. Não faz raiva em mim. Porque depois que você vê, você não tem como desver. Depois que você sabe, não tem como você desaber. Não tem como você ouvir esse podcast hoje e continuar agindo como você agia ontem. Como você agia hoje mais cedo. Eu falo em arrependimento sem dor, sem amargura. Gente, quem sou eu para prever alguma coisa, para saber tudo? Eu tô aqui na busca.
Hoje eu consigo auxiliar as mulheres, auxiliar as mães daquilo que eu já sei, daquilo que eu não sei, ainda eu vou aprender, cara. Então hoje eu tenho capacidade de auxiliar mães naquilo que eu já passei, que eu já superei, que eu já enfrentei, que eu já aprendi. Mas todo santo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova. Todo dia. Então imagina daqui a um ano, quantas outras mães eu consigo ver, ouvir, falar, quanto melhor mãe eu vou ser, quanto uma filha melhor eu vou ser. Gente, eu vou te falar que ultimamente eu tô até revendo essa situação da relatividade das coisas. O que será ser uma boa filha? O que será ser uma boa mãe? Você acredita, como uma boa menina, você acredita que às vezes ser uma boa filha é dar licença? É se afastar? É dar espaço? É considerar aquilo que o outro sente? Aquilo que a sua mãe acredita e você não? Aquilo que machuca a sua mãe em você? Às vezes, ser uma boa filha é se afastar. Às vezes, ser uma boa mãe é sair do caminho. É deixar nossos filhos aprenderem sozinhos, entenderem sozinhos. Conseguir se ouvir. Eles vão conseguir se ouvir só se você parar de falar. Só se você sair da frente. Só se você realmente der a vida deles para eles. Porque enquanto a gente quer controlar, não, minha filha não vai passar por isso, minha filha não vai fazer aquilo, minha filha não precisa disso. Ela que sabe o que ela precisa. A gente pode aconselhar, a gente pode tentar fazer o nosso melhor. Mas toda vez que a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente está se comparando com alguém. Geralmente, esse alguém é a nossa mãe, é a nossa vovó, é a nossa sogra. A gente geralmente está rejeitando, excluindo ou julgando alguém quando a gente está dando um conselho, quando a gente está tentando fazer o nosso melhor. Então, a partir de hoje, faça as perguntas certas. Na dúvida, me pergunta que eu tenho mestrado e doutorado em fazer cagada. Mas eu também tenho mestrado, doutorado e especializações em corrigir a mim mesma, as minhas cagadas, as minhas dores, a liberar culpa, a liberar essas coisas que eu carregava, que eu falava assim, fui eu que fiz, então eu que tenho que me lascar. Não, eu mereço sofrer mesmo. Gente, uma coisa que eu quero muito que a gente entenda é que se a gente não acredita que merece por a gente ter falhado, a gente realmente não merece. Agora, se a gente acredita que merece, a gente merece mesmo. Então, faz o seguinte, faz um favor para você. Se faça as perguntas certas. Busque grupos, busque mães, busque terapeutas como eu, que faz esse trabalho voltado para as mães. Porque como que alguém que passou aquilo que você está passando hoje pode contribuir para sua vida? Você já imaginou? Como que uma mãe que sabe que errou, que se equivocou, que se atrapalhou, e eu tenho consciência disso, eu não tenho vergonha de falar isso, pelo contrário, vergonha é a gente achar que que isso, eu tô certa e tá errado. E foi mais um dos erros que eu cometi. Cala a boca, você tá certo, eu tô errado. Eu tô certo, você tá errado. Você não sabe de nada. Ah, meu Deus, quanta coisa eles sabem da vida deles mesmo, do que eles sentem, do que eles ouvem, do que eles esperam. E uma coisa, para fechar isso aqui com chave de ouro, uma coisa que eu quero que você entenda é que a gente, sem querer, faz os nossos filhos acharem, acreditarem mesmo que são uma grande decepção pra gente. Porque já que eu não fiz o que minha mãe queria, do jeito que a minha mãe queria, eu sou uma grande decepção. E aí acaba que eles viram rebeldes, né? Sem necessidade, rebeldes sem causa. Mas a grande causa deles é a dor que a gente acaba fazendo eles sentirem por a gente não aceitar que eles são eles. Nós estamos em busca da nossa liberdade, aprisionando a alma dos nossos filhos, a alma das nossas mães dentro de uma gaiola, apontando o nosso dedo, apontando a nossa raiva, apontando a nossa frustração, ao invés de fazer a pergunta certa: o que eu espero da minha mãe? É muito mais poderoso do que você perguntar: o que minha mãe espera de mim? Porque aí você vai entender que a espera é dela, não é sua. E quando você entender que a espera é dela, baseado na dor dela, no sofrimento dela, na história dela e na espera que ela tinha da mãe dela, você se liberta e liberta ela, liberta seus filhos, liberta seu marido, liberta a vida, liberta o mundo e vai ser feliz. Liberte-se desse julgamento, dessa culpa, dessas expectativas. O que eu espero da minha mãe ainda hoje? Isso me liberta. O que a minha mãe espera de mim?
É uma espera dela, porque ela sofreu e não queria que eu sofresse. Ela sentiu dor e não queria que eu sentisse dor. Ela se sentiu sozinha e a última coisa que ela quer é que eu sinta a solidão que ela sentiu, as faltas que ela sentiu. Em nome de todas as mães, em nome de todas as filhas, eu te libero da necessidade de agradar, de esperar, de sentar e acusar, sentar e ser acusada. Eu te libero da expectativa de sempre esperar realmente o melhor das pessoas, porque o melhor delas não é o seu melhor. Você vai apoiar, incentivar e estar lá do lado, mas você tem que passar a ouvir as pessoas, o que elas estão falando, não aquilo que você espera ou aquilo que você acredita que seria melhor para elas. Que coisa, hein, gente? Que tapa no meio da nossa cara quando a gente começa a fazer as perguntas certas e começa a se libertar. E eu quero te fazer uma pergunta para acabar isso aqui. O que você vai fazer da sua vida a partir de agora que você não vai esperar mais? Que você sabe que o que sua mãe espera ou esperava de você é uma espera dela, das dores delas, baseada nas dores dela, e que a sua espera também é baseada naquilo que você tem medo de errar, nas expectativas. E eu não quero decepcionar minha mãe, afinal de contas minha mãe sofreu tanto, minha mãe me deu tudo. E vamos parar de ouvir nossos filhos, nossas mães, igual eu falei, passando para eles a nossa ficha do sofrimento. Olha aqui, eu sofri isso, aquilo, isso que está passando agora não é nada. Ai, o cara quebrou a perna, isso é dor. O cara destroncou ali um trem, só deu uma luxação, isso não é nada, eu quebrei em 10 partes. Você entendeu o que a gente faz com as pessoas? Você entendeu o que você tem feito? Então, desfaça. Reaja da maneira certa. Faça as perguntas certas. E conte comigo. Eu tô lá no Instagram, no @mulherqueexiste e no @podfilhadamãe. Eu estou no YouTube, eu estou no Spotify e eu estou aqui. Atendimento online e presencial para todas as mães do mundo. Eu tenho muito para contar para vocês, muito para compartilhar com vocês. E eu quero muito aprender muito com vocês. Um grande e caloroso beijo. Um grande e caloroso abraço. Até semana que vem.